Você provavelmente já conhece a história de Jó, um homem que era extremamente bom, reto, honesto, só que mesmo assim sofre horrores na sua vida. Hoje a gente vai entender por que isso aconteceu com ele. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Pinhas, hoje focando nos parágrafos de 92 a 93 do Zohar, sétimo ano de leitura. Pessoal, só antes de entrar no conteúdo do Zohar, eu queria fazer um convite para vocês de um projeto que eu estou lançando. Talvez alguns de vocês que me seguem há mais tempo já conhecem esse tipo de projeto. É uma vaquinha para a gente traduzir um texto cabalístico que não existe em português. Então é um texto milenar, que está em aramaico e hebraico e que eu vou traduzir para o português, mas nesse projeto colaborativo de uma vaquinha. Na verdade eu falei um texto, mas são 5, tá? Eu peguei 5 livros do que se chama a literatura de Eihalot, que são os palácios celestiais, né? São místicos que subiam ao palácio de Deus, descreviam o que eles viam e descreviam como fazer essa subida. Tá? Então eu peguei 5 livros, vou traduzi-los, já que eles são pequenos, fazer em um volume só e lançar. Se você quiser participar dessa vaquinha, desse projeto colaborativo, eu vou deixar um link aqui embaixo para você conhecer mais sobre o projeto, tá bom? E provavelmente eu vou lançar até um outro vídeo também explicando um pouquinho mais do projeto. Mas só para você ter ideia, então esses livros vão ser traduzidos do hebraico aramaico para o português, vai ter notas e comentários feitos por mim, tá? E vai ser uma edição muito bonita, de capa dura. Então quando você participa, você já vai ganhar esse livro. Depois ele vai ficar disponível para quem não participar da vaquinha, mas ele vai ser mais caro do que quem participar, tá? Então você vai ter 3 opções de doação. Você pode participar com R$120 e isso já ganha o livro. Ou você pode contribuir com R$160 e você ganha o livro, capa dura, essa edição bonita, mais um workshop que eu vou dar sobre essa literatura. Tá? E se você quiser, você pode também contribuir com R$200 e aí você vai ganhar o livro, o workshop e vai estar doando uma cesta de alimentos, né, uma cesta básica para alguém que precise. Então você ainda colabora com o projeto e faz uma doação social, né, uma ação voluntária para alguém. Tá bom? Então, se você quiser mais informações sobre o projeto, quanto a gente precisa arrecadar, quais são os livros que eu vou traduzir, dá uma olhada aqui no link, tá bom? Muito bem, então agora entrando nos parágrafos 92 e 93 que eu falei, o Zohar vai explicar o porquê que Jó, que era uma pessoa tão certa, tão reta, tão honesta, sofre tanto. E aí o Zohar explica que antes, né, de explicar, ele dá uma parábola, uma metáfora do que aconteceu. Ele diz o seguinte, o Zohar conta para nós primeiro uma coisa que muita gente não sabe, que Jó estava na época do êxodo do Egito, ele estava ali contemporâneo de Moisés e do povo de Israel. Na verdade, Jó era um assessor do faraó, diz o Zohar. Ele trabalhava como um conselheiro do faraó. E na hora lá que, inclusive, o faraó fala que vai matar, né, todos os meninos do povo de Israel que nascessem, o Jó é que dá uma interferência e fala assim, olha, não acho que é uma boa ideia, né? Enfim, ele estava lá. Bom, e aí o Jó serve meio como em português a gente fala carne de piranha. Né? O Zohar explica que é o seguinte... Deus queria salvar o povo de Israel, como a gente sabe, tirá-lo do Egito, né, fazer o êxodo. Só que para fazer isso ele tinha que distrair o Satã, que é o demônio, a má inclinação, né? Então ele tinha que dar uma distração. E aí o que ele fez? Ele fez com que o Satã fosse visitar Jó, como a gente lê no livro de Jó, né? O comecinho do livro é Deus conversando com o Satã, e Deus fala para o Satã, vai lá ver o Jó, né? Já vai lá testar se ele é um homem bom ou não, como parece. E quando ele faz isso, ele está distraindo, quando Deus faz isso, ele está distraindo o Satã. O Satã fica entretido, digamos, com Jó e não consegue atrapalhar os planos divinos de soltar o povo de Israel, de libertar o povo de Israel. Então por isso que eu falei, é como carne de piranha. Né? Enquanto o Satã está lá entretido, Deus consegue fazer todo o plano que a gente lê na Bíblia para libertar o povo. Mandar as 10 pragas do Egito, combater o faraó e soltar. Caso Deus não tivesse feito isso, o Zohar diz que o Satã ia atrapalhar extremamente os planos, ia ficar acusando o povo de Israel, não ia deixar que o povo de Israel fosse libertado. Né? Então foi um estratagema que Deus usou. Na verdade, o Zohar conta uma metáfora como se fosse assim, imagina que é um pastor de ovelhas, né? Ele tem ali várias ovelhas e ele vê um lobo se aproximando. E ele percebe que não vai conseguir lutar com o lobo por algum motivo. Então o que ele faz? Ele pega uma das ovelhas do rebanho,
uma boa ovelha, uma ovelha gorda, com bastante carne e tal, deixa ela de propósito para trás para o lobo atacar, e enquanto o lobo está atacando essa ovelha, ele salva o resto do rebanho. Então o Jó seria esta pessoa. Ele é uma ovelha extremamente boa, extremamente gorda, no sentido uma pessoa boa, uma pessoa reta, só que ele foi deixado para trás para distrair o Satã. Agora, a pergunta que se pode fazer é, por que o Jó foi escolhido para isso, né? Pobre coitado. Por que ele tem que ser ali a carne de piranha para o povo de Israel poder ser salvo? E o Zohar explica que o Jó, na verdade, tinha um problema, um defeito. Apesar de ser um homem muito reto, muito íntegro, ele tinha um problema. Qual? Ele não lutava contra a negatividade. Justamente esse era o problema do Jó. Ele vivia num extremismo positivo. Ele era um homem extremamente bom, mas ele só sabia lidar com o bem e com o bom. Ele evitava entrar nas energias negativas, ele evitava combater o mal, ele evitava esse tipo de coisa. Então, nesse sentido, ele não era um homem completo. Né? Por mais que possa parecer um homem muito santo, para Kabbalah não é o ideal de homem. O ideal é que a gente saiba lidar com os dois modos, né? Com as duas coisas da vida. Então, como o Jó não sabia fazer isso, ele deixou a porta aberta para ser acusado pelo Satã. Ele precisava aprender a lidar com o mal, precisava aprender a lidar com o negativo. Então, por isso que na história a gente vê Deus enviando o Satã e falando, pode ir lá testar o Jó, porque ele precisa aprender a lidar com essa energia. E a história do Jó, então, é essa, né? Jó, apesar de um homem bom, tendo que aprender a lidar com as maldades do mundo. Ele perde o dinheiro, ele perde a família, ele perde tudo que ele tinha, e inclusive começa em um momento, chega a duvidar de Deus, né? Não chega a ponto de renegar Deus, mas começa a questionar. Por que está tudo isso acontecendo comigo? Então, era parte do processo de amadurecimento do Jó. Tá? E, nesse meio tempo, enquanto ele está amadurecendo e fazendo o seu tikkun pessoal, né, a sua correção pessoal, ele também está servindo como ajuda para que o povo de Israel possa ser libertado. Um bom dia a todos. Não esqueçam de visitar o link aqui do projeto da vaquinha de tradução, tá bom? Um bom dia a todos e tudo de bom.